Você já reparou que o Antigo Testamento não fala quase nada acerca de demônios? E que hoje em dia nós atribuímos qualquer tipo de maldade a forças exteriores? Se vocês prestarem atenção nos textos hebraicos, fala que a verdadeira natureza do mal está no coração humano. Se vocês quiserem saber sobre o tema de hoje, fique conosco após o sinal da vinheta. Quando falamos sobre a natureza humana, nós sempre temos um conhecimento muito limitado ainda. E quando olhamos mais para trás na história, o conhecimento do comportamento humano é muito mais limitado. Porque as pessoas antigamente, nas religiões arcaicas e primitivas, acreditavam que todos os seus comportamentos eram guiados por deuses. Por exemplo, na cultura grega, quando você estava totalmente encantada por alguém, você estava sendo levado por Eros. Se você estivesse com raiva de alguém, você estava sendo guiado, por exemplo, por Áries, que era o deus da guerra. E se você vivia em luxúria, você estava sendo guiado, pela deusa Afrodite. Tem um livro muito bom, de Christian Van Oersted, que se chama O Caminho do Coração, do qual que ele vai elaborando, nas obras de Hesíodo de Homero, quando os homens agiam, eles sempre agiam, de acordo com a natureza dos deuses, que movimentava a sua vontade, Interessante que quando olhamos isso, por exemplo, no Antigo Testamento, o Antigo Testamento, ele tem uma conotação um pouco diferente dentro da própria Taná. Por quê? Porque no Antigo Testamento o aparecimento de demônios é totalmente raro. Ele vai somente aparecer no período intertestamentário. E ao contrário do Novo Testamento, onde a figura demoníaca ela é totalmente recorrente, o Velho Testamento quase não menciona sobre demônios. Ou por que isso? Porque a palavra demônios ela é muito mais recente, que ela vem do grego daimonia, que significa, por exemplo, algo que você orienta e reorienta. Por exemplo, Sócrates ele tinha uma espécie de daemon que falava com ele. E esses daemons, eles eram, por exemplo, intermediários entre os deuses e os homens. Então é por isso que eles apareciam, por exemplo, em presas, em lagos e em grutas. A palavra demônio somente foi demonizado, vamos dizer assim, mediante a tradução da Septuaginta, porque a palavra demônio no grego, na verdade, significava, por exemplo, algo que você reorienta. E no Antigo Testamento tinha uma palavra que se chamava shedim, que vem do acadiano shud, aquilo que guia, orienta. Era um espírito que era totalmente imparcial. Ele sempre agia conforme a sua devoção, Então é por isso que quando você agradava essa divindade, ela era neutra, ela fazia o bem. Quando você não a agradava, ela lhe fazia o mal. Então, a palavra sud, na verdade, se originou do hebraico shedim, que isso é totalmente diferente, tá? Os demônios nasceram, por exemplo, da mesclagem de três culturas, que seria a babilônica, a zoroástrica e a grega, do qual que conhecemos hoje como uma questão demoníaca. Demoníaco é tudo aquilo que está ao contrário ao divino. Então você vê que tem essa natureza dualística, na verdade, os anjos contra os demônios. No Antigo Testamento não tinha essa conotação, porque no hebraico antigo a palavra malak também não significa anjos. Na verdade, ela também vem do acadiano, que significa malik, mensageiro. Então, quando o próprio Deus aparecia, era ele que entregava a mensagem dele mesmo. Por exemplo, no livro de Gênesis capítulo 18, quando os três anjos aparecem, as pessoas acreditam que são anjos, Abraão ele se ajoelha perante um dos mensageiros. Então, esse Deus era o próprio Deus de Abraão, porque era uma cultura que era politeísta. Os hebreus antigamente eram politeístas, mas quando falava, por exemplo, acerca da natureza do mal, eles sempre falavam que a natureza do mal sempre remete mais à natureza humana, porque você vê no Antigo Testamento vários personagens se afastaram da vontade de Deus. Mas como esse não é o tema, eu quero elaborar para vocês o porquê que o Antigo Testamento
não fala sobre demônio, tá? O interessante também que, por exemplo, o foco do mal humano, né, estava sempre em jogo nessas relações de uns para com os outros. Deus, por exemplo, no Antigo Testamento, ele também causava o bem e o mal. Isso vemos no livro de Isaías, capítulo 45, 7, que o próprio Deus fala: eu faço a luz e crio as trevas, eu faço o bem tanto quanto o mal. O interessante é que essa mensagem foi apregoada, né, no segundo Isaías, quando os judeus estavam sofrendo, por exemplo, a influência do zoroastrismo, que acreditava, por exemplo, que tinha um Deus que lutava contra o mal, a Ahura Mazda contra Arimã. Os judeus não tinham esse conceito. Então, o conceito de Satanás e o conceito de demônio nasceu praticamente no período intertestamentário. O interessante é que quando falamos, por exemplo, sobre o mal, né, do ser humano e suas consequências, vemos mais, por exemplo, nos relacionamentos, né, entre as famílias dentro do próprio clã. Por exemplo, vemos aqui no livro de Gênesis, né, capítulo 4, versículo 6 ao 8, onde Caim comete o primeiro homicídio da história. Mas se vocês estão gostando do tema de hoje, né, antes de continuar, e se vocês veem conteúdo no nosso canal, se o nosso canal tem sentido, por gentileza, se inscreva no nosso canal, aperta o botão das notificações e dê o joinha. Nós publicamos nossos vídeos todas segundas, quartas e sextas, às 20 horas. E eu quero falar com vocês, por exemplo, né, sobre essa consequência, né, do mal humano, que o mal sempre nasce do coração humano. Por quê? Também vemos no livro de 1 Samuel, capítulo 15, que Saul recebe as ordens, né, de Deus para fazer a sua vontade. Por enquanto, ele a desobedece. E ele é próprio repreendido por Samuel. E Samuel, por exemplo, o exclui, né? Porque Samuel fala que Deus rejeitou a Saul porque Saul desobedeceu a Deus. Então você vê que é algo tipicamente humano. No Antigo Testamento não refere às atitudes humanas como a força demoníaca como conhecemos hoje. E também vemos, por exemplo, no livro de Números, capítulo 14, que fala aqui do povo de Israel que reclama perante Deus quando Deus tiraram ele, né, da mão do Egito, eles começaram a murmurar. E em número 14 também vemos, por exemplo, quando o rei Acabe e Jezabel roubam a vinha de Nabote. Então você vê que não tem nenhum mal atrás disso. A teologia ela sempre visa terceirizar a atitude que remete simplesmente ao ser humano como algo que o guiasse. E também vemos, por exemplo, no livro de Gênesis, capítulo 37, versículo 18 ao 28, a relação entre José e seus irmãos. Então, eles fizeram, por exemplo, totalmente o mal condicionado às circunstâncias, porque o coração do ser humano é praticamente mal, tá bom? Então, por exemplo, o que vemos com isso, na verdade? Essa virada teológica do qual que as pessoas acreditam que o mal é propicialmente ao maligno, né? Por exemplo, como o mal é uma figura totalmente demoníaca. O interessante é que vemos, por exemplo, a influência babilônica sobre os judeus no período intertestamentário, a partir daí que consolida o judaísmo como uma espécie de Deus único, e como influenciado pelo zoroastrismo, né, eles não podiam pregar um Deus bom e um Deus mau. Na verdade, eles atribuíram a Shedim um espírito mau, de uma categoria inferior. Então, para eles, Deus é único e bom, e esse Deus não poderia vir o mal dele. Então, você vê que também já tem uma contradição referente ao próprio livro de Isaías. O interessante também, uma segunda característica nessa virada teológica, é a necessidade de simbolizar o mal como algo totalmente externo, ou seja, que é uma projeção da responsabilidade humana. O interessante é que você vê, por exemplo, no Antigo Testamento, toda vez que o povo era repreendido a voltar ao Eterno, praticamente eles não conseguiam. E que os judeus começaram a elaborar, quando eles começaram a trabalhar a conexão do Talmud, que começou no ano de 580 a.C. e só terminou, por exemplo, né, a partir do terceiro, quarto século, se eu não me engano, que eles começaram a acreditar. Se eles, por exemplo, nunca conseguiram, na verdade, fazer a vontade de Deus, é porque tinha uma força que os oprimia
de fazer a vontade de Deus. Então, a partir do Talmud, tem até o Talmud Sanhedrin, se eu não me engano, 134:7, que fala o seguinte, que se as pessoas não tivessem dado ouvido, né, aos inimigos, né, que seriam os inimigos espirituais, a vontade de Deus seria realizada. Então você vê que a partir do período intertestamentário vai sendo criada uma cultura que é totalmente dualista e espiritual entre o bem e o mal, né? Mas o interessante também, o que vemos, na verdade, dentro do judaísmo antigo, quase no final, por exemplo, né, entre os profetas menores, vemos, por exemplo, que Miqueias capítulo 2, versículo 1 fala que o mal é tipicamente humano. E também vemos essa passagem no livro de Salmos, capítulo 36, versículo 1 ao 4, do qual que fala que o mal está totalmente propício ao coração humano, né? Ou seja, não há uma força que o induz a fazer o mal. E a Bíblia também mostra, né, que o mal ele é totalmente silencioso, cotidiano. Então isso vemos no livro de Jeremias, capítulo 17, versículo 9, né? Eclesiastes 9, 3 e Provérbios 6, 16 ao 9. O que isso, na verdade, significa? Porque hoje em dia as pessoas sempre atribuem algo que eles não conseguem fazer mediante a uma força que os induz. Mas, na verdade, o ser humano ele é sempre regido pelas suas naturezas e pelos seus impulsos, né? E isso, por exemplo, Freud muitas vezes explica, né, que o instinto do ser humano é que guia o próprio comportamento do ser humano. E ele sempre também vai justificar as suas escolhas mediante a sua natureza e agindo até mesmo de dissonância cognitiva. Ou seja, quando eu quero algo e quando eu consigo algo, mesmo sendo antiético, as pessoas não atribuem ao demônio, mas sim ao que Deus o ajudou. Mas, por exemplo, quando a pessoa quer algo e esse algo não acontece, na verdade, as mesmas falam, né? Ou que acontecem também, atribuem essa força, por exemplo, né, ao próprio inimigo. Então as pessoas sempre se utilizam, né, da sua razão para justificar, eliminar a sua responsabilidade, do qual que somos nós próprios, né, que guiamos a nossa própria destruição. E a falácia de falar que o demônio, né, guia o comportamento humano é negar que o ser humano é iminentemente mau e dependente de qualquer tipo de espírito que existe. Porque até o próprio ser humano, ele busca uma espécie de domínio sobre o mundo espiritual, né, para poder realizar suas próprias vontades. Então é por isso que existem muitas pessoas que seguem, né? Se vocês gostaram do tema de hoje, ficaram conosco até o final. Esse nosso tema é totalmente importante para vocês, relevante. Por gentileza, se inscrevam no nosso canal, viu? E dê um joinha e comentem também, caso vocês concordem ou discordem, viu? Porque nós estamos aqui apenas para passar conhecimento. E como sempre, mais uma vez eu agradeço o carinho e a atenção de todos que ficaram conosco até o final desse vídeo e até a próxima.